Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo honroso convite de estar aqui para debater sobre restrição do crescimento fetal. Eu sei que tem alguns colegas da língua espanhola, vou procurar falar bem devagar, o que é bem difícil para mim, mas para todo mundo entender o que nós vamos falar sobre restrição do crescimento fetal. O grande problema de restrição do crescimento fetal é que a gente não sabe o que é restrição do crescimento fetal. Vários estudiosos, professor Gratacós, professor Bachar, tentam definir, tentam determinar com exatidão a descrição de restrição do crescimento fetal. Só que muitas vezes a gente confunde a restrição do crescimento fetal com o pequeno para a idade gestacional, né? O feto PIG, o Small for Gestational Age, com o Fetal Growth Restriction. Isso é muito importante, porque são entidades completamente diferentes, né? Com comportamento pós-natal e na vida adulta completamente diferente. E às vezes na vida intrauterina a gente acaba confundindo a restrição do crescimento fetal com o pequeno para a idade gestacional. Mais do que isso, restrição do crescimento fetal, nós temos os restritos precoces e tardios, que vai ser visto posteriormente, que também tem um comportamento completamente diferente um do outro. E a fisiopatologia, que é muito extensa, com vários fatores etiopatogênicos, confundindo cada vez mais a determinação da restrição do crescimento fetal. Então, o grande negócio para a gente saber como prevenir, como predizer a restrição do crescimento é a gente fazer o diagnóstico da restrição do crescimento. Como eu disse, tem uma fisiopatologia muito ampla, uma fisiopatologia complicada, com fatores placentários, gênicos, fetais, inflamatórios, maternos, imunes envolvidos no determinismo dessa doença. E dentro do que aquilo que a gente considera pequeno para a idade gestacional, o feto que tem um percentil abaixo de 10 no cálculo do seu peso, se encontra o feto com restrição do crescimento fetal, que além do peso pequeno, ele vai ter também um comprometimento na sua hemodinâmica, um aporte de oxigênio menor, determinando os agravos, como eu falei, na vida futura. E para a gente saber exatamente o que é restrição do crescimento fetal, um grupo extenso de pesquisadores, recentemente, né, no ano passado, através de um consenso, tentou definir exatamente como que a gente vai classificar o restrito. Então eu vou falar rapidamente o que a gente considera restrito e é este feto que nós queremos predizer na vida intrauterina. O restrito precoce, aquele que acontece antes de 32 semanas, ele tem que ter como característica um peso abaixo do percentil 3. Ele tem que ser muito pequeno. Se ele não tiver essa característica, ele pode ter um peso pequeno, um peso abaixo do percentil 10, mas ele tem que estar carregando com ele alterações Doppler velocimétricas, como o índice de pulsatilidade da artéria uterina ou da artéria umbilical, acima do P95. Então, este daqui é o feto restrito, e não apenas aquele que tem o percentil abaixo de 10, porque, como eu já disse, o que tem o percentil abaixo de 10 também está aí no meio o Small for Gestational Age. Já o feto restrito acima de 32 semanas, ele tem como característica, semelhante ao abaixo de 32 semanas, um peso muito baixo, menor que o percentil 3. E caso isso não ocorra, ele esteja abaixo do percentil 10, ele tem que carregar com ele ou uma parada do crescimento nas suas avaliações ultrassonográficas frequentes, ou eventualmente uma pequena alteração Doppler velocimétrica, que no caso é a relação cérebro-umbilical. Então, diferentemente deste, ele tem uma alteração Doppler velocimétrica pequena.
ele tem mais uma parada de crescimento no seu desenvolvimento, enquanto este tem, eventualmente, alterações doppler-velocimétricas. Isso é muito importante a gente saber, porque a gente tem que saber o que a gente está procurando. Na predição de restrição do crescimento, nós queremos achar estes fetos aqui, e não o feto que pesa menos que o percentil 10. Porque o feto que pesa menos que o percentil 10, muitas vezes é um feto normal. Muito bem. Às vezes aqui vai, às vezes não vai, mas tudo bem. Então, se a gente conhecer esse feto, conseguir identificar esse feto, a gente vai conseguir atuar na sua prevenção, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, principalmente através do AAS, mas como eu já disse, pela dificuldade da fisiopatologia e da dificuldade de diferenciar o PIG do restrito, muitas vezes é difícil identificar. Para a gente identificar qual é a grávida que vai ter restrição do crescimento, nós vamos ter que se valer de 3 características. Das características maternas, dos testes bioquímicos e das características biofísicas desta gestação. Esse rastreamento tem como finalidade, como eu disse, identificar o feto com restrição do crescimento, semelhante ao que é feito com o feto quando a gente quer rastrear o feto com cromossomopatia. Não é? O que a gente faz para rastrear o feto com cromossomopatia? A gente se vale da translucência nucal, da idade materna, de alguns marcadores ultrassonográficos e bioquímicos, e aí a gente vai ter qual é a gestante que tem mais chance de ter o feto com cromossomopatia. Semelhante ao que a gente estava fazendo para a cromossomopatia, a gente tem que fazer também na rastreação da restrição do crescimento fetal, e para isso a gente vai se valer de parâmetros bioquímicos, biofísicos e características maternas. Então, no que diz respeito às características maternas, nós sabemos de antemão que esta grávida tem mais chance de desenvolver a restrição de crescimento do que esta grávida, né? Por quê? Porque ela tem alguns fatores determinantes. Afrodescendente, tem uma idade mais avançada do que a caucasiana, ela provavelmente tem doenças pré-existentes como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e assim por diante. No entanto, o valor das características maternas é muito pequeno. Se nós levarmos em consideração todas aquelas características maternas que mostramos, nós vamos conseguir rastrear apenas 34% das grávidas que vão ter restrição. Isso é muito pouco. Para tentar fugir desse número muito baixo, nós podemos acrescentar junto aos parâmetros maternos os parâmetros biofísicos. E aqui entra o que a gente costuma fazer com frequência, que é o Doppler da artéria uterina, né? Tem alguns trabalhos, mais recentes inclusive, que mostram a alta efetividade do Doppler da artéria uterina em predizer restrição do crescimento. No entanto, eles são tardios. O Doppler, para predizer restrição do crescimento, ele é válido quando feito depois de 30, 32, 34 semanas. Então, trabalho do grupo do professor Nicolaides, que mostra de maneira semelhante que quando a gente faz o rastreamento mais tarde, no que diz respeito ao Doppler da artéria uterina, a gente consegue ter um acerto grande, né? No entanto, para nós é importante o rastreamento precoce, aquele que é feito no primeiro trimestre. E para isso, a predição de restrição do crescimento é baixa, né? Se você utilizar apenas o Doppler da artéria uterina, tentando predizer quais são as grávidas que vão ter feto com restrição do crescimento, a predição disso é muito baixa, da ordem de 24%, uma meta-análise muito grande que foi feita em 2008, né, também mostrou uma predição bem baixa em predizer restrição do crescimento. Então, nós já vimos que a restrição do crescimento, quando a gente quer predizer pelas características maternas, é baixa. Quando a gente quer predizer pela Doppler da artéria uterina, é baixa, né? Então, o que fez esse grupo? O grupo do professor Nicolaides tentou estudar
um conjunto, né? Por que a gente não junta os fatores maternos com os fatores do Doppler? E ele encontrou uma predição da ordem de 45%. Melhorou. Era bem mais baixa, mas foi para 45%. Mas 45% para predizer alguma coisa ainda continua sendo ruim, né? Melhor jogar a moedinha para cima e não gastar dinheiro nenhum, que você vai continuar predizendo da maneira bem parecida. E aí, então, nesse sentido é que surgiram os parâmetros bioquímicos, né? Vários parâmetros bioquímicos foram propostos para a gente dosar na grávida para predizer a restrição do crescimento, principalmente os fatores angiogênicos e os anti-angiogênicos. Aqui sobressaindo, né, o PLGF e o soluble FLIT. Tá? São parâmetros extremamente importantes que estão alterados na má adaptação placentária e, consequentemente, eles podem determinar qual é a grávida que vai ter mais chance de ter restrição do crescimento. Nós tivemos a oportunidade recente aqui no Brasil de dosar vários desses parâmetros e encontramos muito deles alterados na restrição do crescimento, principalmente a ANG2, a adinonectina, o PAPA e o PP13. São fatores que se encontram alterados na restrição do crescimento. Alguns autores estudaram esses fatores isoladamente, como, por exemplo, o PP13, e determinaram que, se você estudá-lo separadamente, a predição de pré-eclâmpsia é muito baixa, né? Então, nós conseguimos prever a pré-eclâmpsia, melhor dizendo, bem, mas a gente não consegue prever a restrição do crescimento fetal de maneira muito adequada se estudá-los isoladamente. A mesma coisa acontece com o PAPA. Se você estudá-lo isoladamente, no sentido de predizer a restrição do crescimento, ele tem uma acurácia muito baixa. Os fatores que estão mais em voga atualmente, que é o fator de crescimento placentário e o soluble FLIT, na predição da restrição do crescimento, eles são ruins. Eles são bons na predição da pré-eclâmpsia. Na predição da restrição do crescimento, ele tem um comportamento muito semelhante ao comportamento da gestação normal. Então, isoladamente, ou eventualmente, quando a gente estuda a relação entre essas duas substâncias, continua tendo uma predição muito baixa, certo? Então, o que seria melhor para a gente predizer a restrição do crescimento? Sem dúvida nenhuma, todos os parâmetros juntos, porque a gente notou que só as características maternas, só o Doppler da artéria uterina ou só a dosagem dos parâmetros bioquímicos, ele não é satisfatório. Então, o rastreamento combinado foi estudado por muitos autores e mostrou uma predição interessante para a gente ver quando que ocorre a restrição do crescimento. Trabalho importante, mostrando que quando você dosa todos os fatores envolvidos, ele tem uma acurácia maior que quando a gente dosa um ou outro associado ou isolado. O trabalho mais importante nessa área do grupo do professor Nicolaides, onde ele estudou as características maternas, o Doppler da artéria uterina e a pressão arterial média, e estudou todos esses fatores bioquímicos. E ele conseguiu predizer a restrição do crescimento em 73% das vezes, né? Um índice de predição muito alto. Só que ele precisou usar vários fatores para fazer essa predição, né? PAPA, o FRI-beta, o PLGF, o PP13, o ADAM12, o que acarreta um custo muito alto no rastreamento dessas gestantes. Isso foi feito em 2010. No sentido de tentar baratear o custo disso e diminuir os fatores envolvidos, ele fez um novo trabalho agora em 2012, estudando menos fatores bioquímicos, mas ainda utilizando as características maternas e o índice de pulsatilidade da artéria uterina. E ele encontrou
um índice de predição mais baixo, da ordem de 52%. Então, agora vai ficar o nosso critério, né? Se a gente quer predizer a restrição do crescimento, nós vamos ter que usar quase que todas as armas terapêuticas que a gente tem. A identificação da grávida, as características maternas, o Doppler da artéria uterina e todos aqueles fatores bioquímicos estudados pelo professor Nicolaides, e a gente vai conseguir predizer em 73% das vezes quem é a grávida que vai ter restrição do crescimento fetal, né? Isso está disponível no site da Fetal Medicine Foundation, né? Você pode colocar as características maternas, você pode colocar o índice de pulsatilidade da artéria uterina, pode colocar as dosagens bioquímicas e ele vai fornecer para a gente um risco. E a gente sabe que quando esse risco é por volta de 1 para 224, 52% vai ter restrição do crescimento, certo? É o que mostra esse site da Fetal Medicine Foundation. A gente há de convir que é uma predição muito baixa, 57%, para a gente adivinhar qual é a grávida que vai ter restrição do crescimento e qual é a grávida que não vai ter restrição do crescimento. Isso acontece, como eu já disse, porque a restrição do crescimento muitas vezes se confunde com o pequeno para a idade gestacional. E o pequeno para a idade gestacional é um feto extremamente normal, que não vai ter nenhuma alteração bioquímica, biofísica ou outra qualquer. E qual a importância da gente fazer todo esse rastreamento, né? A gente identificar qual é o feto que vai ter restrição do crescimento fetal, fetal growth restriction. A importância é a gente fazer a prevenção. Se a gente conseguir determinar qual é a grávida que vai ter isso, a gente pode atuar no primeiro trimestre com doses baixas de aspirina e diminuir em muito a incidência de restrição do crescimento fetal, diminuindo assim a morbidade perinatal. Isso é só para mostrar que tem alguns autores, né, que tentaram estudar também a hexoheparina para prevenir a restrição do crescimento fetal e não teve um resultado tão bom quanto teve com o ácido acetil salicílico. Então, está comprovado que o ácido acetil salicílico é uma droga importante para prevenir tanto a pré-eclâmpsia como a restrição do crescimento fetal. Ela deve ser dada para aquelas pessoas que a gente escolhe como as pessoas de maior risco para desenvolver essa patologia, e a gente sabe que se a gente colocar a aspirina no pré-natal antes de 16 semanas, nós vamos ter uma incidência quase que pela metade de restrição do crescimento fetal. Enquanto que se a gente colocar a aspirina depois de 16 semanas, praticamente não vai alterar em nada a restrição do crescimento fetal. Então, para deixar uma mensagem final, né, no que diz respeito à predição da restrição do crescimento, a predição é importante, porque a gente pode dar aspirina e diminuir o risco de restrição. A aspirina tem que ser dada antes de 16 semanas, e para isso a gente tem que atuar em todas as armas propedêuticas que a gente tem para identificar a grávida, tanto aquelas que mostram as características maternas, como aquelas que mostram o Doppler da artéria uterina alterada, como aquela que mostra os fatores bioquímicos. É isso que eu tinha para dizer, muito obrigado.